Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e editor do portal Cinema em Cena, mas no videocast de hoje eu não vou falar sobre cinema. Então, se você veio ver o videocast do Cinema em Cena buscando falar sobre cinema, hoje o assunto não é cinema, tanto que se você observar, eu nem coloquei no início do vídeo o título habitual de videocast Cinema em Cena. Não, hoje eu quero comentar algo que me deixou extremamente chocado como cidadão, que foi um discurso absurdamente preconceituoso, odioso, reprovável, feito pelo apresentador da Atena na Bandeirantes no dia 27 de julho. Eu não assisti ao programa, não assisto ao da Atena, mas eu li a transcrição do que ele disse, vi um vídeo e fiquei chocado. Há muito tempo eu não vi um discurso tão perigoso veiculado em rede nacional, inclusive, que inclusive traz implicações legais, como eu vou discutir daqui a pouco. Mas, enfim, eu me senti compelido mesmo, assim, me senti na obrigação de dizer alguma coisa, porque é um cara que tem um alcance muito grande e esse tipo de discurso, que incita inclusive violência e intolerância, é um discurso que deve ser combatido em todos os fóruns, de todas as formas. Claro que aqui eu não vou ter audiência de um da Atena, nem perto disso, mas de algum modo, se eu puder colaborar com um centavo, eu acho que já vai ter valido a pena. O Datena foi um discurso tão, como eu falei, cheio de preconceito, de ódio, em que ele começa, inclusive até com uma falácia, um absurdo. Ele tenta equiparar no seu discurso o ateísmo e os ateus, de modo geral, a falta de uma crença em Deus, ou como ele fala várias vezes no vídeo, não ter Deus no coração, seja lá o que isso for, a uma moral criminosa, porque ele comenta que quem comete crimes não tem Deus no coração. E ele, inclusive, até um certo momento, como eu vou ler daqui a pouco, ele disse que ele não faz questão alguma que ateus assistam ao seu programa. Eu acho engraçado que ele equipare a não crença em Deus com crimes hediondos, porque isso demonstra ou que ele é ignorante no que diz respeito à história da humanidade, inclusive história recente, ou ele de propósito ignorou certos assuntos que também o tornam ignorante para poder fazer a sua defesa, a sua tese funcionar. Porque dizer que o crime ele é ligado, que quem tem religião não está ligado ao crime, e, como eu falei, você está ignorando não só cruzadas, Inquisição, e ele se diz católico no vídeo, como você está ignorando absurdos recentes como o 11 de setembro, que foi uma tragédia de motivações claramente religiosas, político-econômicas, mas religiosas. E mais do que isso, a quantidade de crimes que você vê recentemente, nos últimos meses, inclusive, de médicos, por exemplo, que praticam aborto, sendo assassinados por causa de incitação religiosa, e vem dizer que quem tem religião não tem crime no coração, é incapaz de cometer crimes. É engraçado ele, como católico, inclusive, dizer isso, porque ele está ignorando a quantidade imensa de casos relatando pedofilia na igreja. Quer dizer, que é um crime de natureza sexual absolutamente repugnante envolvendo crianças, cometido por padres, homens da igreja, homens que têm Deus no coração. Ele ignora tudo isso para poder valer uma tese de que os ateus é que são criminosos enfim. Além disso, ele disse em certo momento que a falta de religiosidade, a falta de crença em Deus traz sinal de ganância. 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 Mais uma vez, como católico, ele ignora que o Vaticano é o Estado mais rico do mundo. Ele ignora o pedido constante de colaboração, de dízimo por parte de pastores, de padres, inclusive casos múltiplos que a gente ouve de pastores dizendo, o cara às vezes tem um dinheiro, é assalariado, tem dinheiro para comprar leite para o filho. Não, dê esse dinheiro para a igreja, vale mais a pena você dar esse dinheiro para Deus, que você vai receber em troca 10 vezes mais, do que você comprar leite para o seu filho. E ele vem falar de ganância por parte de quem não tem Deus no coração. Considerando, por exemplo, que a igreja, a religião de modo geral, tem um lobby fortíssimo em muitos países, inclusive no Brasil, para que a igreja continue a ser isenta de pagar impostos, que é um absurdo sem tamanho. Por que o religioso, as seitas, as igrejas não devem pagar impostos? Ele vem falar de ganância para quem não, entre aspas, tem Deus no coração, como ele coloca. Mas mais do que isso, ele diz que, numa tese psicológica, uma teoria psicológica interessantíssima, ele coloca que os ateus eles se consideram os próprios deuses. Para começar, quem fala por Deus, quem se diz falar por Deus, são os pastores, são os reverendos, são os padres.
que se arvoram o direito de falar por uma criatura invisível acima de todos nós, não são os ateus, que falam por Deus. Além disso, ele, como crente em Deus, ele está se arvorando o direito de dizer que a crença dele nesse ser invisível, para cuja existência não existe prova material alguma, é tão forte que todos nós devemos acreditar nisso. Quem não acredita nisso é criminoso. Quer dizer, e nós é que temos complexo de Deus. Né? Quem não acredita em Deus, os ateus, é que não tem complexo, é que se acreditam deuses. O egocentrismo de pessoas que dizem falar por Deus é extremamente natural e aceitável. Mas o que ele faz, mais do que isso, ao longo do seu discurso, o que é o mais grave de tudo, é a discriminação que ele incita. Ele, inclusive, faz uma enquete no ar, dizendo, vote, dizendo se você acredita ou não em Deus, e vamos provar que o mal não impera no Brasil. Ele cria uma lógica de nós contra eles, de o bem contra o mal, e ele usa essa expressão de bem contra mal, que é um negócio perigoso, é uma incitação clara à violência. Não vamos aceitar que não acredita em Deus. Essas pessoas são pessoas violentas por natureza. E ele está incitando a violência com isso, com um preconceito absolutamente racista, odioso. Eu separei alguns trechos, eu quero ler para vocês, mas eu vou ler com uma ligeira diferença. Eu vou alterar algumas palavras-chave no que ele disse, e vocês me digam qual seria a reação se ele tivesse dito isso. Quem não é branco não precisa me assistir não, gente. Quem é negro não precisa me assistir não. Mas se eu fizer uma pesquisa aqui, se você é branco ou você é capaz de aparecer gente que é negro também. Trecho número 1. Olha, só pode ser coisa de gente que é negro. De gente que é aliada do capeta. Só pode ser. Faz a pesquisa aí, bota a pesquisa no ar. Você é branco? Sim ou não? Eu tenho certeza que vai aparecer gente dizendo que é negro. Quer apostar comigo? Mas a grande maioria vai com a gente, né? Porque esses crimes só podem ter uma explicação. Ser negro. E o terceiro trecho. Não precisa. Negro eu não quero assistir no meu programa. Ah, mas você não é democrático? Não, nessa questão eu não sou não. O sujeito que é negro, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que tem esses crimes aí. O que eu fiz aqui é óbvio. Né? Quer dizer, você substitui uma palavra por outra e você vê que é inaceitável. Discriminação da mais pura, da mais violenta. Ele discriminou uma parcela de qualquer pessoa que tenha professado publicamente ser ateu, não acreditar em Deus, pode se considerar ofendido moralmente pelo Datena. Ele diz que essas pessoas são criminosas em potencial. Ele associa religiosidade com moral. Eu conheço muitas pessoas que são profundamente religiosas e que são pessoas maravilhosas. E conheço ateus que são pessoas maravilhosas. E conheço ateus que são os babacas. Não vou dizer criminosos, mas são os babacas. E conheço muito religiosos que são babacas. Associar a moralidade, o caráter, ao fato de crer ou não em Deus, é uma coisa de idade média, é uma coisa que em 2010 é inaceitável. Agora, mesmo que ele tenha direito à opinião dele, agora, lembrando sempre que a liberdade de expressão termina a partir do momento que você incita ao ódio, e ele incita ao ódio mesmo. Basta ler a transcrição ou assistir ao vídeo para ver que ele cria uma impressão, um clima de nós contra eles, o bem contra o mal, que é perigosíssima. E realmente, quem se sentiu ofendido, o ateu, o agnóstico até que se sentiu ofendido com o discurso da Datena, o meu conselho é que processe o Datena, processe a Bandeirantes por danos morais. Porque ele chamou quem não acredita em Deus de criminoso e mau caráter. Não tem a menor lógica. Né? Eu diria até, de certa forma, que você ser uma pessoa de bem sem acreditar em Deus, eu acho que é mais valoroso, mais valioso, mais digno, porque você ser uma pessoa de bem por temer uma punição divina, eu acho que nem se compara com você ser uma pessoa de bem porque você simplesmente respeita o seu próximo. Enfim, até o próximo videocast, um grande abraço e bons filmes.